Nesse último final de semana, nós tivemos eleições para presidente no Equador. Essas eleições vieram também dar alguns indícios de toda essa movimentação que tem acontecido desde os últimos 2, 3 anos em toda a região. Ninguém levou a eleição no primeiro turno, então para o segundo turno vão os candidatos. Em primeiro lugar está o candidato de Rafael Correa, que é o candidato Araújo, que conseguiu por volta de 32%. Em segundo lugar, apesar de 99% das urnas apuradas, ainda não está definido. A disputa é entre Yacu Pérez e Guillermo Lasso. O Lasso é um representante das elites do Equador, sempre foi político há muitos anos, ministro, e muito ligado com os setores empresariais e os meios de comunicação. Era até quase certo que ele iria para o segundo turno. Então, uma das surpresas foi Pérez. Pérez é ligado aos movimentos de povos nativos, os indígenas, movimentos ambientalistas, e vem com todo um vigor desses movimentos, com crítica às mineradoras, à destruição do meio ambiente, um reclamo da igualdade dos povos indígenas, e ele passou a ser a surpresa. Há também uma outra, menor, que é o quarto lugar, alcançado por Herbas. Esperava-se que ele tinha entre 5% e 6%, ele conseguiu 16%. Então, se nós somarmos as candidaturas de esquerda, vão ter por volta de 68%, 69%. Então, nesse sentido, nós podemos afirmar que aqueles ventos, que a gente já mencionou aqui em outras ocasiões, esses ventos de esquerda que estão soprando da América do Sul, eles continuam, porque a extrema-direita, nesse sentido, foi derrotada. No entanto, as coisas são um pouco mais complicadas que isso. Por exemplo, a candidatura de Yacu Pérez, apesar desse posicionamento de esquerda, de vinculação com os movimentos indígenas, ambientalistas, ele tem já há algum tempo dado algumas declarações muito problemáticas, muito complicadas. Já se sabe que ele faz oposição a Rafael Correa, principalmente em torno dos projetos de mineração. Mas ele não fica só nisso, ele chegou a elogiar e apoiar o golpe que foi dado na Bolívia, com Evo Morales. Ele dá declarações muito contundentes contra o Maduro na Venezuela. Por vezes ele faz alguns acenos de aproximação com os Estados Unidos. Então, tem uma ambiguidade no seu discurso muito grande. Ele chegou a dizer que prefere algo assim, banqueiros dominando do que ditadores. Então, tudo ainda muito claro. Mas, de toda forma, independente da postura do candidato, a figura dele expressa voto de setores de esquerda. E, nesse sentido, há um movimento muito consistente contra o neoliberalismo, contra a globalização, todos esses efeitos e consequências do atual governo do Equador, do Lenín Moreno. Então, isso tudo é muito interessante, também faz colocar aí um ponto de interrogação, quando a gente fala candidato Rafael Correa, o Lenín Moreno também foi candidato Rafael Correa. E depois se desvinculou completamente, tomando outro rumo. Mas o fato é que o Equador se encontra numa situação muito complicada, econômica e socialmente. A economia teve uma contração brutal durante 2020, chegando entre 8% a 9%. O Equador depende muito do petróleo, portanto, os preços do petróleo no mercado internacional têm caído. Enfim, uma situação de crescente pobreza, desigualdade social, como é o cenário em geral da América do Sul. Então, todos esses ingredientes fazem com que essas eleições sejam muito importantes e que nós possamos acompanhar atentamente. Afinal de contas, vai se desenhando um novo cenário regional na América do Sul. E o Brasil, independentemente do governo brasileiro, mas eu diria a sociedade brasileira, precisa estar atento a isso, os movimentos de esquerda, os movimentos sociais, precisamos estar sempre conectados na região.